Boa tarde a todos, amigos e amigas aqui do canal Histórico. Boa tarde, enfim, mais uma vez a todos aqui presentes, nesse nosso encontro. Então, minha gente, dá uma curtida aí, sinaliza, se inscreve no nosso canal. Hoje nós vamos falar sobre democracia. Eu queria fazer assim, dividir esse tema numas duas, três partes. Vamos chamar aqui então de A Falácia da Democracia, parte 1, né? Que eu vou lá no início, na Grécia, e vou até a chamada Guerra do Peloponeso, que foi uma guerra em que acaba com o apogeu da cidade de Atenas e das principais cidades gregas, né? É o período onde as cidades gregas entram em guerra com Alexandre da Macedônia, o Grande, né? A chamada Guerra do Peloponeso. Por quê? Porque foi numa região conhecida com esse nome, né? E aí que as cidades gregas se enfraquecem, aí que termina o chamado período clássico, e aí é que é o período de Alexandre da Macedônia, né? Mas nós não vamos falar disso, estou dizendo que vai até aí, né? Democracia, né? Palavra que nós mais estamos ouvindo ultimamente, né? Ouvimos essa palavra nos canais de televisão, nos noticiários, é, ouvimos em programas de entretenimento, ouvimos em programas de entrevistas, enfim. É um tema falado e muito comentado, não é? E essa história da democracia, né? O que quer dizer democracia? Demos, o povo, cracia, governo, é uma palavra de origem grega. Democracia foi criada pelos gregos, como quase tudo, né? O pensamento do mundo ocidental e o que nós fazemos parte, né? Foi extremamente influenciado pelo pensamento grego, né? Pelos chamados pré-socráticos. Depois veio Platão, Aristóteles, Sócrates, etc. Né? Aliás, eu cometi um erro, né? Eu cometi um erro aqui. São os pré-socráticos, Sócrates, Platão e Aristóteles, né? Mas nós estamos para falar aqui, né, sobre um pouquinho dessa história dessa democracia. A democracia grega, que foi inventada pelos gregos, é diferente da nossa, né? Nossa democracia, no mundo ocidental, na maioria dos países, e aqui no Brasil, é a chamada democracia representativa. É a democracia delegatícia, onde nós, cidadãos, né, outorgamos um mandato a pessoas que são chamadas de políticos, deputados, senadores, vereadores, enfim. Nós os elegemos e eles nos representam. Daí nós sermos uma democracia representativa, uma democracia delegatícia, diferente da democracia grega, né? A democracia grega era chamada uma democracia direta. A proposta da democracia grega é que o número de cidadãos em cada cidade, que lá chamava-se polis, polis quer dizer cidade em grego, né? O número de cidadãos da polis, né? Ele deveria obedecer um padrão, ele deveria ter um limite. O objetivo era que os cidadãos da polis se conhecessem, ao menos de vista, alguma coisa, que todos se conhecessem. Por quê? Porque as decisões eram tomadas pelos cidadãos, né? Num lugar chamado Ágora, a parte alta das cidades. Ali os cidadãos se reuniam, os oradores, né? Eu não estou dizendo aqui que não existiam líderes
né? Em qualquer época, em qualquer lugar do mundo, vão existir líderes, vão existir pessoas com capacidade de oratória, de eloquência, de convencimento, né? O que eu quero dizer é que os cidadãos gregos, vamos chamar os cidadãos atenienses, né? Porque, por exemplo, Esparta, que é uma cidade do mundo grego, né? Não existia democracia, né? Veja bem, não existia Grécia, tá? Existia o mundo grego, dividido em diversas cidades chamadas polis. Essas polis eram autônomas. Então o que os gregos tinham em comum? Os gregos tinham em comum sua origem e sua língua, e alguns hábitos e alguns costumes, né? Mas eles não eram centralizados, não existia um governo. Hoje, por exemplo, existe a Grécia, capital Atenas, né? Não, Atenas era uma polis, uma das principais polis da Grécia Antiga, não é? Mas ela não era a capital da Grécia. Esparta era outra polis independente, né? de Atenas, né? E como em diversas outras cidades, Eliseu, Esfaera, Zéia, Maratona, Pessélia, Torico, Exna, Pireu, etc. Né? Inúmeras cidades gregas. Né? Então, existe essa diferença entre a democracia grega antiga, que era chamada democracia direta, onde os próprios cidadãos tomavam a decisão. Eles não elegiam representantes para representá-los e aí tomarem as decisões. Não, era tudo ali, por isso que o número de cidadãos de cada polis deveria ser limitado, não podia ser muito grande, não é? Essa que é a verdade, né? Mas em que época, mais ou menos, aconteceu isso? No chamado período clássico, século V a.C., época de Aristóteles, época de Péricles. Péricles, um legislador, Péricles, um político. Aristóteles era mais um escritor, um filósofo, um pensador, não é? Mas também com grande ingerência na política da época. Conhecido de Péricles e vice-versa. Né? Então, o que acontece? Né? Existiu um êxodo rural. A população extremamente agrícola, né? Ela migra com essa crise no mundo rural, devido a invasões de povos estrangeiros e outras questões climáticas, né? Há uma migração dessa população rural para as cidades. Na realidade, é o que se chamou de uma revolução comercial naquela época, né? Há uma guerra contra Xerxes. Quem é Xerxes? É o rei da Pérsia, né? Neto de Ciro, do grande Ciro, né? Persa. Xerxes tem uma guerra e leva a pior, sai perdendo. E essa guerra também força essa migração de cidadãos do mundo rural, do mundo agrícola, né, para as principais cidades gregas. Né? Outra coisa que se observa, Aristóteles ele até pergunta, né, ele usa um termo, né, ele usa um termo muito interessante, né? Vou pegar aqui, eu anotei aqui, que me fugiu a memória, né? Tem muito tempo que eu não leio Aristóteles, né? Ele chamava de objetos animados, que eram os escravos, né? Aqui tem que se fazer uma diferença. Aqui, a escravidão grega, a escravidão do mundo antigo, é diferente da escravidão do mundo moderno, do final do século XV, início do século XVI, que era uma escravidão de natureza econômica, compulsória, né? Onde os negros africanos foram trazidos para as Américas do Norte, Central e Sul. Não, a democracia grega era diferente, né? Aristóteles diz que os escravos estavam por todos os lados. Existiam escravos agrícolas, escravos que faziam trabalhos pesados, existiam escravos que faziam trabalhos artesanais, existiam escravos no comércio, existiam escravos até que faziam serviços intelectuais, né?
por exemplo, nessa guerra contra Xerxes, da Pérsia, esses cidadãos que foram aprisionados, que perderam a guerra, né, vão ser escravizados no mundo grego, nas cidades gregas. Daí o aumento do número de escravos, né? Parece contraditório, mas você não estava falando de democracia. Como é que tem escravos? Sim, era democracia com escravos, né? Existiam escravos no mundo grego e por todos os lados. E nessa época do século V, chamado período clássico, esse êxodo rural provocado pela guerra contra Xerxes, né, levou uma multidão de escravos, né, e eles estavam por todos os lugares. Pessoas, cidadãos que não eram escravos, cidadãos eupátridas, mas pobres, né? Eupátridas quer dizer os nascidos na pátria, né? Existem os eupátridas, que são a aristocracia, né? Os proprietários de terra, né? Mas existe também uma classe média. Isso aqui sou eu que estou falando, com essa conceituação atual, contemporânea, né? Esse termo não existia naquela época, obviamente, né? Então, esses escravos estavam por todos os lados, né? Aristóteles se assustava com isso e ele perguntava, mas esse número de escravos não nascidos nas cidades gregas interfere no mundo do trabalho, né? Porque muitos trabalhos que eram feitos anteriormente por essas pessoas de classe média, aqui o termo é meu, para vocês entenderem melhor, de classe média baixa, né, perderam o seu trabalho, que era feito por esses escravos, que eram espólios de guerra, né? Então, foi uma revolução comercial, onde a plebe tem a sua vitória, né? Esse número de chamados neo-cidadãos se multiplica. Outra coisa que tem que ser esclarecida aqui, minha gente, né, é que a democracia grega só podia participar delas os cidadãos. Ficavam fora os metecos. Quem são os metecos? Os estrangeiros não faziam parte, eles não podiam participar, eles não podiam votar, e estavam de fora os escravos, né? Ora, se você somasse o número de metecos, que eram os estrangeiros, né, e de escravos, ultrapassava 50% da população de qualquer cidade grega, né? Então você tinha, vamos colocar aí, menos da metade do número geral de cidadãos de cada cidade participando, isso principalmente Atenas, onde é o nascimento da democracia, participando da chamada democracia direta. A democracia direta era papo para cidadão. Repito, metecos, que eram os estrangeiros, estão fora, escravos estão fora, crianças estão fora e mulheres também. Essa era a democracia grega, né? Então, um número, se você tira criança, mulher, estrangeiro e escravo, talvez 30% da população efetivamente participavam das decisões, participavam da chamada democracia direta lá de Atenas e de outras cidades gregas, né? Então, esse período clássico, ele se expande, né? Ele é muito grande, e ele termina com a chamada Grande Guerra do Peloponeso, né? O que vem a ser a Guerra do Peloponeso, minha gente? É o domínio de Alexandre o Grande, na Macedônia, né? As cidades gregas perdem para ele, para Alexandre o Grande, né, que foi discípulo de Platão. Não, perdão. Foi discípulo de... Ele jamais podia ter sido discípulo de Platão. Ele foi discípulo de Aristóteles, né? Ele é um homem culto. Ele, apesar de ter dominado Atenas e a maioria das cidades gregas, né, ele respeitou as religiões gregas, que eram politeístas. Ele respeitou a cultura grega, mesmo porque ele sabia que nada
era comparável à cultura grega, né? Então ele respeita, ele não destrói esses valores gregos, mesmo porque ele havia sido aluno de Aristóteles, então ele deu valor a isso tudo, né? Mas o que acontece política e economicamente? O enfraquecimento das cidades gregas, principalmente das suas duas principais cidades, Esparta e Atenas, né? Esparta, o berço da democracia, da política, e não, Atenas, o berço da política e da democracia, né? E Esparta, o berço do militarismo, né? É que está um barulho aqui do lado, né? Está perturbando, né? As pessoas não estudam, não leem nada. É impressionante isso. Desculpe aqui o desabafo, né? Aí perturbo com som alto, perturbam com... Se ainda fosse um som alto de qualidade, mas não é, né? Perturbam falando igual umas tagarelas, né? Porque não tem paz de espírito para pegar um livro e ler. Né? Tem tecnologia hoje, você pode botar um fone aqui nos ouvidos, né? E ouvir a besteira que você quiser, sem perturbar ninguém, mas não fazem isso, né? Não fazem isso porque nós estamos vivendo o fim da democracia, agora eu já estou falando de hoje. Nós estamos vivendo o final do respeito, né? Mas isso é papo para depois, né? Isso aqui foi uma introdução, como eu falei, a falácia da democracia. Por que falácia? Se você que me ouviu, você mesmo vai responder, né? Por que falácia da democracia nessa época? Né? Era a democracia direta, onde os cidadãos participavam e votavam e decidiam, né? Mas quem eram esses cidadãos, né? Correspondiam a 30% de Atenas. 70% estava excluído dessa participação, 70% tinha que obedecer aos que os 30% assim quisessem ou decidissem. Né? Então vamos ficando por aí, né? Não se esqueça aí, aciona o sininho, se inscreve no nosso canal. Abraços históricos para todos vocês. Uma boa tarde. Vamos ficando por aqui. Boa tarde para vocês. Muito obrigado.